Estamos aqui com o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira. Dr. Paulo, o senhor acaba de voltar de um congresso internacional de oncologia. Quais novidades foram apresentadas nesse congresso? Cláudia, nem todos os anos nós temos grandes mudanças no tratamento do câncer. Este foi um ano em que nós vimos muito mais uma consolidação de fatos surgidos no ano anterior do que informações novas. Mas eu diria que algumas coisas se destacaram. A primeira delas é que cada vez mais nós estamos fazendo tratamentos individualizados. A ideia é de que você vai ter tratamentos específicos para condições muito especiais. Então, no passado nós tratamos câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, e agora nós não vamos mais tratar dessa maneira. Nós vamos ter um câncer de pulmão que tem uma alteração em um gene específico que responde a um tratamento. Em termos gerais, também nós tivemos a confirmação da atividade do ipilimumab, que é uma nova medicação que atua contra o melanoma, uma doença para a qual nós tínhamos um arsenal muito limitado de medicações. E estão surgindo também, nessa mesma indicação, algumas medicações que bloqueiam uma enzima chamada tirosinoquinase, e estas medicações parecem que alteram o tempo de sobrevida dos pacientes que sofrem com essa moléstia. Essa droga para o melanoma é uma droga muito aguardada. Tem-se ideia hoje qual vai ser a sobrevida das pessoas a partir do momento que começar a usá-la? Esse número ainda está para ser confirmado, Cláudia. Nós sabemos que, num primeiro momento, a expectativa de vida mediana destes pacientes aumenta na ordem de vários meses. Agora, existe um grupo menor de pacientes para os quais o benefício é muito maior. E a expectativa é que talvez o benefício para esse grupo seleto de pacientes possa ser muito superior, quem sabe ultrapassando até a medida de ano ou alguns anos. O grande desafio futuro vai ser como identificar esse subgrupo que realmente se beneficia muito da medicação, para que nós possamos concentrar o nosso esforço de tratamento nos mesmos e possamos desenvolver outros tratamentos para aqueles outros pacientes que não se beneficiam dessa medicação. Uma outra grande discussão é sobre o custo dessas medicações. Essas novas drogas para câncer são caríssimas e como fazer para adequá-la nos sistemas de saúde. Essa também é uma preocupação grande. Foi uma preocupação que inclusive agora começou a aparecer nos congressos americanos. Nós sabemos que o valor investido em saúde num país como os Estados Unidos é muito maior que no Brasil. Mas mesmo um país rico e que tem essa inversão de recursos muito grande, começa a sentir o peso do custo desses novos tratamentos. Ninguém tem a resposta, Cláudio, de como a gente vai enfrentar essa escalada crescente dos custos. Nós sabemos que os remédios são caros para se desenvolver, os processos regulatórios levam muitos anos e é natural que as empresas queiram ter lucro. Mas a verdade é que os sistemas de saúde, particularmente o sistema público, está tendo cada vez mais dificuldade de incorporar essas medicações pelo custo final. Como que nós vamos enfrentar isso? Bom, existem várias discussões. Talvez a melhor maneira seja fazer uma seleção muito criteriosa de quem realmente se beneficia do tratamento. Serão tratamentos que terão que ser utilizados para aqueles pacientes que vão ter benefício, porque dificilmente você vai conseguir usar tudo para todos. A boa notícia é que com a individualização do tratamento do câncer, nós estamos conseguindo visualizar um momento em que essa individualização vai levar também a uma seleção melhor do tratamento e aí talvez seja possível essa incorporação. Mas é uma questão muito séria e algo que tem que ser debatido com uma sociedade como um todo, especialmente no nosso país, onde a gente sabe que há uma necessidade de mais recursos para a saúde e na situação atual já é uma situação complicada de se conseguir fazer todos os tipos de tratamentos possíveis. Imagina agora com o aparecimento dessas medicações. E não é uma ou duas medicações. Nesta ASCO nós tivemos algumas discussões onde se colocaram números gigantescos. Por exemplo, hoje nós temos menos de 100 medicações sendo utilizadas no tratamento do câncer. Neste momento existem mais de 800 moléculas em investigação. Se uma pequena parte destas moléculas se mostrarem eficientes, nós já vamos ter mais do que dobrado o número de medicações disponíveis. Isso é ótimo para os pacientes. Isso vai ter uma repercussão em prolongamento da sobrevida e esperamos em curas, mas o custo também vai aumentar
numa proporção alarmante, e isso tem que ser discutido pela sociedade, pelos políticos, e uma decisão vai ter que ser feita de como fazer essa incorporação. Nós percebemos aqui no Brasil um fenômeno da judicialização da saúde. Muitos pacientes, até para ter direito a esse tipo de droga, têm recorrido à justiça. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que todo cidadão tem direito de recorrer ao sistema judicial se sentir lesado dos seus direitos. O que talvez fosse importante dentro desse contexto da discussão na sociedade é nós temos parâmetros de quando se utilizar essa medicação. Se você fechar o acesso da medicação aos pacientes em geral, é claro que eles vão recorrer à justiça e, em muitas ocasiões, com toda razão, e a justiça vai atendê-los nos seus direitos. Então, cabe ao Estado discutir que medicações serão utilizadas, em que situação, e fazer protocolos de tratamento que possam ser, inclusive, debatidos e mostrados ao sistema judicial, mostrando que o Estado está cumprindo a sua parte. Porque hoje nós sabemos, pela experiência de São Paulo, que um tratamento que é dispensado de maneira administrativa, ele é 20% mais barato do que o mesmo tratamento dispensado por via judicial. Porque quando o tratamento é feito dentro de um protocolo, você tem um acompanhamento desse tratamento, você consegue pará-lo quando ele não mais funciona, você consegue usar a dose adequada. Então é muito melhor que essa discussão seja feita fora do sistema judicial. Mas eu reconheço e respeito que o sistema judicial tem um papel importantíssimo até para tirar o sistema público da sua inércia natural e fazer com que discuta essas situações que são muito comuns no dia a dia. Como é a incorporação dessas novas drogas nos países que têm sistemas de saúde semelhantes aos nossos, sistemas universais de saúde? A grande novidade do sistema brasileiro é o seu tamanho. Os países que têm sistemas universais de saúde pagos pelo governo costumam ter populações muito menores. Mas eu gosto de citar o exemplo da Inglaterra, por exemplo. Neste país, as drogas têm duas instâncias de aprovação. A primeira é a aprovação em geral, para uso em geral, de uma medicação. Muito similar ao que a Anvisa faz, por exemplo, no Brasil. Se a medicação é eficiente, se a medicação não tem efeitos colaterais que não são desejáveis, e aí se libera para uso em geral. E existe uma segunda instância, um organismo que na Inglaterra se chama NICE, no qual se avaliam os dados disponíveis e de uma maneira muito transparente se discute a incorporação no sistema público. Ou seja, a medicação pode estar aprovada, mas não ser coberta pelo sistema público. No entanto, tanto os pacientes quanto os médicos, o sistema judicial e a sociedade em geral sabem qual foi o argumento que levou ou não à incorporação daquela medicação. Ou seja, o governo não se furta de discutir e eventualmente incorporar as medicações para as quais o benefício é um benefício mínimo estabelecido de comum acordo. O custo-benefício, infelizmente, tem que ser considerado. Uma medicação que prolongue a sobrevida de maneira razoável ou que leve à cura, ela tem que ser incorporada. Mas medicações que têm um impacto muito pequeno na expectativa de vida do paciente, ou que estejam neste momento sem uma comprovação de eficácia numa determinada situação, realmente apresentam maior dificuldade de ser cobertas pelo sistema público. Então, o que eu gostaria de ver é uma discussão ampla e bastante transparente dessas decisões. Como acontece, por exemplo, na Inglaterra, que não é um sistema perfeito, mas é um avanço em relação ao que existe em outros países. Uhum. Muitos países hoje têm discutido o excesso de exames radiológicos, e esse excesso poderia, inclusive, estar provocando câncer. Isso pode acontecer de fato? Pode. Nós sabemos que os exames que são feitos, particularmente os exames de tomografia, eles dão uma dose de radiação que não é grande, mas é razoável. Então se estima que um pequeno percentual dos tumores, hoje em dia em países avançados como os Estados Unidos, possam ter um impacto dos exames feitos no passado. Eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre que o exame visa complementar uma avaliação clínica e visa confirmar uma hipótese clínica gerada pelo médico ao examinar o paciente. Ou seja, o exame não pode ser visto como um fim em si. Ele é uma complementação de uma boa anamnese, de uma boa avaliação do paciente e deve ser indicado realmente em situações nos quais ele trará um impacto na decisão terapêutica.
A gente não recomenda que exames de imagem sejam feitos simplesmente para se avaliar se há um câncer ou não há um câncer, quando não há nenhuma outra indicação de que isso esteja acontecendo. Muito importante que os exames sejam feitos quando a indicação está presente, para evitar isso, efeitos colaterais do próprio exame. E por falar em radiação, ultimamente nós ouvimos falar muito da questão do celular. O celular pode causar câncer. Até que ponto isso é real ou não? Olha, os dados que surgiram até agora, Cláudia, foram fortes o suficiente para levar a Organização Mundial de Saúde a colocar em suspeição o uso do celular, principalmente o uso excessivo. Eles não foram fortes o suficiente para confirmar que existe esta correlação. A impressão que nós temos pelo tempo do uso do celular e pelo número de pessoas que estão expostas a essa tecnologia, que um eventual efeito deletério talvez possa existir, mas que não é de grande magnitude. Eu acho que neste momento a gente deve seguir exatamente o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Ou seja, não precisamos abandonar a tecnologia, mas precisamos respeitá-la. Então, o uso do fone, por exemplo, que afasta o celular do crânio, eu acho que é bastante positivo. Limitar o tempo que se usa o celular também parece ser positivo. Parece que há um limite de 30 minutos ao dia, que seria aparentemente seguro. Então, eu acho que nesse momento não há confirmação de que ele seja deletério, mas um pouco de cuidado não machuca ninguém. E por falar em cuidado, sobre prevenção, o que hoje nós temos aí certeza que previne câncer? Nós temos certeza que você evitar o uso de tabaco, evitar fumar, previne câncer. Nós sabemos que você fazer sexo seguro pode ajudar a prevenir o câncer. Essa parece ser uma assertiva um pouco estranha, mas nós sabemos que vários tipos de câncer estão relacionados a vírus que podem ser transmitidos por contato sexual. Então, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o HPV, podem levar à formação de cânceres diversos no nosso organismo. Então, você ter sexo seguro, principalmente quando você tem parceiros que ainda não são o seu parceiro final, etc., isso seria bastante importante. Existem certos tipos de condutas que talvez ainda careçam de uma confirmação maior, mas que são recomendados, que é uma dieta rica em frutas e verduras, se evitar excesso de carne. Veja bem, ninguém está sugerindo que a pessoa vire vegetariana, não é isso, mas é limitar a carne vermelha 2 a 3 vezes por semana. E algo que é muito importante é estimular a atividade física. Isso é muito difícil na nossa vida, mas se acredita que quando você tem uma atividade física acima de 150 minutos por semana, isso possa reduzir a incidência de câncer. E mesmo naqueles pacientes que sofrem com a doença, o resultado do tratamento fica melhor com esse mínimo de atividade. E aqui, novamente, não está se sugerindo que o indivíduo corra uma maratona. O que engloba esses 30 minutos seriam caminhadas fortes, uma bicicleta, algo assim. São coisas que todos nós podemos fazer desde que a gente consiga separar um tempinho na semana para esse tipo de atividade. Agora, a gente percebe que mesmo pessoas que tiveram câncer têm dificuldade de mudar estilo de vida. Me parece que vocês lá no ICESP têm uma pesquisa mostrando que pacientes que tiveram câncer relacionados ao tabaco, mesmo depois de ter tido o tumor, ainda continuam fumando. É difícil mudar estilo de vida? É muito difícil, Cláudia. Particularmente, quando nós falamos do tabaco, há que se lembrar que o tabaco ele forma uma adição. O indivíduo sente necessidade do uso do tabaco. O período do câncer é um período estressante e as pessoas que fumam tendem a usar o cigarro como uma válvula de escape para o estresse. Então é difícil, mas o resultado do tratamento oncológico é melhor para aqueles pacientes que conseguem parar de fumar. Então, o que nós temos tentado fazer dentro do ICESP é criar mecanismos que deem suporte àqueles pacientes que resolvam parar de fumar. É difícil, mas tem que ser feito. Agora, mudança de estilo de vida, alimentação, por exemplo, na vida adulta, se eu resolvo mudar a minha forma de alimentação, eu vou ter mais chance de prevenir o câncer ou não? Essa é uma área de grande discussão, porque os estudos que foram feitos mais recentemente, envolvendo dezenas de milhares de pessoas, mostraram que alterar a dieta depois dos 30 anos teve pouco impacto na formação de tumores.
O câncer é um processo muito longo. Então você tem um processo de décadas e talvez para que a alimentação realmente tenha um impacto deva começar na infância. Mas você alterar a sua dieta após os 30 anos ainda vai ter um benefício em termos cardiovasculares e pode ser uma ferramenta para que você altere a cultura dentro da sua casa, para que seus filhos aprendam desde cedo a ter uma dieta mais saudável, que pode ajudar a eles a evitar um tumor no futuro. Quando nós falamos em câncer, é muito comum os pacientes oncológicos recorrerem a outros tratamentos tidos como naturais ou alternativos. Esses tratamentos têm algum impacto positivo ou negativo no tratamento? Olha, eu não discutiria aqui o impacto psicológico. Muitas vezes o paciente sente necessidade de algum tipo de ajuda e nós sabemos que 80% dos pacientes com câncer acabam procurando ou fazer massagens, ou fazer acupuntura, ou algum tipo alternativo de tratamento com plantas, mesmo quando eles seguem o tratamento normal. São dados do MD Anderson, no Texas, que é o maior centro de câncer do mundo. O que nós precisamos ter em mente é que o fato de algo ser natural não implica que ele seja necessariamente bom ou isento de efeitos colaterais. Existem alguns tratamentos ditos naturais que podem inclusive levar a problemas muito sérios do paciente. Então eu diria que aquele indivíduo que sente necessidade de fazer uma complementação do seu tratamento fazendo alguma coisa deste estilo, por favor discuta com seu oncologista e veja se isso não vai trazer algum detrimento ao seu tratamento. De modo geral, eu tendo a ter com meus pacientes uma conversa muito aberta. Algumas coisas eu contraindico, outras eu não contraindico, mas explico que carece de comprovação na ciência médica. Mas a gente tem que respeitar as decisões individuais. Eu só realmente encorajaria as pessoas a evitarem de fazer o uso desse tipo de terapia alternativa sem consultar o seu oncologista, para evitar que o tratamento alternativo colida e até tire o efeito do tratamento convencional. Bem, muito obrigada, Dr. Paulo. Obrigado, Cláudia.